Salve, amigos! Mais um podcast aqui no nosso canal. Agora que já está virando tradição a gente trazer pessoas com conhecimento sobre parques, mercado de entretenimento e tudo mais. Então, estamos dando continuidade aqui em mais uma edição e essa super especial, que eu estou com dois grandes profissionais aqui do Multiclubes, que vai falar para a gente sobre o Multiclube, sobre a sua história, sobre tecnologia e várias coisas relacionadas a esse mercado da tecnologia e dessas plataformas de gerenciamento de parques e unidades de entretenimento. Estou aqui com Léo e com Hugo. Grande prazer receber vocês aqui no nosso podcast para fazer esse bate-papo e também trocar ideia, né, e falar dessas novidades para as pessoas que nos acompanham aí nessa parte de parques aquáticos. Beleza? Boa, tudo certo então? Vamos lá? Muito obrigado por nos receber. É importante a gente poder compartilhar as nossas ideias, os vislumbres, aquilo que a gente está enxergando de melhor e principalmente focado nas inovações que o mercado nos provoca a todo tempo. Então é uma honra ser recebido aqui, Klinger. Obrigado. E meu nome é Léo. Eu não sei se depois rola um GC aí, a gente vai colocar um GC para figurar. E dentro do Multiclubes, a partir de agora, então é a primeira participação minha à frente do Multiclubes. Espero atender aí a demanda e conseguir responder as suas perguntas à altura das suas perguntas. Ah, legal demais. É isso. E eu tô aqui também com o Hugo, né, cara? O Hugo que vieram aí de Volta Redonda, de Volta Redonda é a base do Multiclubes. Fala pra gente aí, cara, sobre essa chegada sua aqui em Belo Horizonte. Você já tem alguns clientes por aqui também, está se familiarizando. Isso, na verdade, Klinger, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra a gente estar aqui para poder falar um pouquinho dessa caminhada que a gente tem já de quase 25 anos de estrada em parques, clubes, atrativos turísticos, tudo que envolve, né, esse mercado de entretenimento social, enfim, que traz alegria para tantas pessoas. Eu estou à frente da parte de comercial, né, de pré-vendas. E a gente, nessa caminhada, já estou indo para 7 anos nesse ambiente, entendendo quais são as dores desse mercado e como que a gente traz soluções tecnológicas para tudo isso. E aí chegamos hoje aqui a Belo Horizonte, temos alguns clientes aqui, como em todo o Brasil, né? Aqui em Belo Horizonte especificamente, a gente tem o Campestre, Clube Campestre, que fica ali em Nova Lima, como um grande parceiro, o Cruzeiro também, como um grande parceiro nosso. Vocês estão em casa já no BH, então já Aquabit, né? Aquabit já é a casa do Multiclubes, já tem muitos clientes por aqui, então. É isso aí. Cara, legal demais. E vamos começar então, cara, falando assim, vamos falar o que todo mundo pergunta, né? Qual a dor que o Multiclubes resolve para os seus clientes, para quem, inclusive, está conhecendo a plataforma agora, né? O que é o Multiclubes? O que essa plataforma faz para quem tem um parque aquático, por exemplo? O que são as principais ferramentas aí utilizadas? Olha só que interessante essa pergunta, viu, Klinger? A nossa preocupação foi justamente de conseguir virar essa chave e tentar ouvir cada vez mais o mercado como um todo, os nossos clientes e os prospects também, para todas as pessoas que nós estamos nos disponibilizando a ofertar algumas das soluções. A gente tem uma ferramenta bastante completa, transversal, que consegue atender toda a parte de gestão de parques, de clubes, de atrativos turísticos, e agora com uma nova vertical também, que é a vertical de eventos, mais focado também no entretenimento. E dentre essas soluções, muitas delas foram construídas dentro de casa, numa companhia que obviamente teve que labutar em cima disso e trazer essas soluções à tona. E hoje a gente inverteu um pouco essa onda, fazendo uma aproximação bem maior, né, muito maximizada, com todos os stakeholders, na verdade, todos os envolvidos dentro dessa jornada, para que a gente pudesse entender quais são essas dores verdadeiras dos parques, dos clubes, das atrações e dos organizadores de grandes eventos. Cada qual tem a sua celeuma, cada um deles tem uma peculiaridade, e com isso a gente consegue trazer essas dores para dentro de casa, fazer um ranqueamento disso e propor soluções inovadoras para que verdadeiramente consigam resolver a dor. Mas mais do que resolver a dor, o grande foco hoje do Multiclubes nesse momento atual a gente tentar resolver a causa da dor e não mais só a dor. Sim. Antes a gente tinha uma visão mais linear, onde a gente se preocupava muito em resolver a dor. E era bastante, como a grande maioria das empresas de tecnologia faz, né? Quem grita mais, recebe mais rápido, e a gente não estava
tão linkado, tão vinculado Uhum. quanto a verdadeira dor. E quando a gente consegue descobrir quais são as dores, a gente começa a identificar quais são as causas das Sim, dores. E exatamente. quando você vai no cerne, na causa da dor, você resolve aquilo para nunca mais voltar. Você deixa de ser um paliativo, resolver o grito e começa a verdadeiramente transformar os negócios dos nossos clientes, nossos parceiros e até mesmo conectando cada vez mais os outros fornecedores e todos os outros envolvidos nessa operação. Exatamente. E para a gente descobrir esses problemas cotidianos aí, tudo, a gente precisa estar dentro, né? E o Multiclubes como que surgiu? Hugo, ele surge dentro de uma estrutura de entretenimento, uma estrutura de parques, e a partir dali ele começa a entender e se transforma numa empresa de tecnologia. Como é que esse corpo técnico foi formado assim, na empresa? Na verdade, a empresa ela iniciou junto a 2 sócios que eram amigos Sim. de ensino médio, né? Foi um primeiro projeto de ensino Uhum. médio, depois isso foi eles se encontraram novamente porque um desses amigos se tornou diretor de um clube à época, Sim. e esse clube veio a se tornar um grande parque aquático posteriormente, e aí eu tô reduzindo bastante Essa história, né? essa história, né? Mas começou dessa maneira, Sim, assim, legal demais. através de uma amizade, e o mercado veio puxando isso. Começou Uhum. como um clube, esse clube veio a se tornar um grande parque aquático, como eu mencionei, e aí isso se tornou um produto importante a nível nacional. O próprio mercado foi puxando os desenvolvimentos, né? Todas essas dores que foram surgindo, e aí veio esse crescimento da solução. Exatamente, cara. Agora eu imagino essas empresas de tecnologia, né? Principalmente como é o caso do Multiclubes, como que hoje se comporta a equipe? A equipe tem muita gente em home office, vocês têm uma base onde trabalha todo mundo junto. Eu fico meio com essa curiosidade de saber o que as empresas de TI têm feito hoje, né, para conectar essas pessoas e fazer com que esse trabalho evolua com o passar dos dias. Tem muitas pessoas home office, pessoas que trabalham juntas. Como que é assim? Como é que vocês trabalham no dia a dia? Com o advento da pandemia, né, o cenário tecnológico mudou global, né, de uma Uhum. forma global. E a nossa companhia também foi refém disso, né, dessa mudança. Muito novo para todos, né, onde até mesmo a explosão dos podcasts aconteceram, Sim, né, sim. as comunicações digitais se ampliaram demais, de forma exponencial. A nossa companhia também passou por isso. Uhum. E minimamente eu posso te garantir que a parte de desenvolvimento foi aquela mais impactada. Então, do Uhum. nosso time hoje, que está composto por quase 60 pessoas, nessa nossa unidade de Volta Sim. Redonda, parte dela é de desenvolvimento, e esses desenvolvedores acabaram tendo um hábito mais home office, né, trabalhando mais dentro de casa, mais perto das suas famílias, e Uhum. também atendendo outros contratantes, digamos Sim. assim, né? Isso gerou uma série de oportunidades para eles, também elevaram-se o peso em ouro, né? Então, Uhum. os seus salários também se ampliaram, as soluções digitais passaram a ser a grande oportunidade, né? A coqueluche desse negócio como um Sim. todo, e fazendo com que parte do nosso time hoje atua presencialmente e parte dele trabalha Sim. já home office. Home office, né? Podemos dizer que hoje 70% da companhia voltou já presencial. Uhum. A gente já tem dentro da nossa estrutura uma sede própria em Volta Redonda, e eu faço questão de te convidar Sim, para lá com conhecer o certeza nosso quero espaço. conhecer. E esse outro percentual trabalhando à distância, mas com uma gestão bastante observada, uma gestão muito minuciosa do Uhum. nosso diretor de desenvolvimento, Sim. que ele acaba cuidando disso com maestria e fazendo com que mesmo um time à distância consiga responder aos reclames de forma muito imediata. Exatamente. Não vou nem entrar nesse detalhe, porque eu gosto muito de entender como é que é a gestão de pessoas à distância, sabe? Como que as pessoas não é o nosso tema aqui, mas eu acho muito interessante como que você controla a hora de quem trabalha no home office, né, com rendimento, mas a gente faz um outro podcast para falar só disso qualquer dia. Mas é que eu queria saber, cara, eu gosto muito de falar aqui sobre essa questão dos módulos, né? Eu acho que eu vou até passar um vídeo aqui, tem um vídeo muito legal, né? Desde quando eu conheci o Multiclubes, eu vejo esse vídeo, e para a gente entender o que ele atende, né? Vamos colocar na tela aqui, e eu vou passando esse vídeo para a gente entender, assim, quem está em casa, quem já tem o Multiclubes ou não tem ainda, ou terá, entender o que ele faz nessas concepções aí de atendimento, né? Mas com esse vídeo aqui é bem interessante, que ele começa como se fosse um hotel, né? Uma hospedagem com toda essa tecnologia embutida, ou... Isso, exatamente, Klinger. Na verdade, esse vídeo ele ilustra um pouquinho de uma jornada Sim. real, né? Então, na primeira cena, tem um casal comprando, seja um título, né? Uma Sim, aqui ele está cota. comprando, né? Uma compra online, né? Isso, Ah, legal exatamente. demais. Aí é um dos canais que a gente consegue entregar, né? Que Uhum. seria essa venda online. A gente também tem toda a parte offline, né? A parte de promotores e toda essa questão de
trazer novos promotores de venda e ramificar essas vendas, e aí depois a gente vai levando para o offline, né? Ou seja, a pessoa ela adquiriu, colocou no celular o QR Code e já está no estacionamento aqui, né? Exatamente, aí ela já consegue acessar o estacionamento, depois ela faz um check-in ali no front desk, né? Recebe uma pulseira. Essa pulseira ela dá privilégios tanto de acesso, descontos, consumo, né? As experiências que porventura tenham sido adquiridas previamente. Legal demais. Então aqui é um leitor, né? Já tem um leitor na catraca onde faz toda essa leitura já dessa pulseira, desse ingresso que foi adquirido em casa. Perfeito. E mais uma vez, esse é um exemplo, né? A gente tem outras formas de validação, como reconhecimento facial, né? Como biometria. Depois a gente vai até falar um pouco sobre reconhecimento facial também, né? O futuro disso, né? E a gente pode falar, mas realmente aqui é só para a gente entender a base, né? Claro. Então a pessoa já acessa ali com a pulseira de borracha e tudo, que interessante que essa pulseira ela consegue abrir as portas de hotéis também, então a gente consegue criar esse caminho que aquele cliente vai percorrer. Entendi. Essa é uma outra modalidade de acesso, que é uma validação pelo Android, né? Por um dispositivo Android. Não precisa só de catraca, você tem um dispositivo Android também muito comum hoje já, né? Exato. Em eventos, para você evitar aquelas filas, né? O papa-filas, que eles chamam. O que é um papa-fila? É isso mesmo? Isso. Que ele chega, tira o cara da fila da catraca e agiliza uma outra validação do lado ali, seria isso? Exatamente, gera a oportunidade de você multiplicar a sua bilheteria, então você não fica passivo esperando aquele cliente chegar até você, você vai até a fila e já retira ele da fila e ele vai pro acesso. Aí a gente tem a parte de consumo, né? Seja para fazer uma recarga, um checkout. Aí tá aqui, cara, pós-pago e pré-pago. Isso aqui é uma grande dúvida de quem opera uma estrutura de lazer, ou que seja o resort, né? Ou que seja uma hotelaria. Qual que é o método mais utilizado hoje, assim? O pré-pago ou o pós-pago para esses consumos internos de parques, assim? Isso é muito miscigenado, né? Depende muito da estratégia. Em ambientes que são mais controlados, a gente acaba sugerindo o pós-pago, porque você tira o atrito do consumo. É como se a pessoa tivesse um cartão de crédito, ela não precisa ficar recarregando. Então você retira. Se o cara empolgar ali, ele consome mais. Exatamente. E o pré-pago, por sua vez, você garante que não haja uma inadimplência, que não tenha um problema futuro, né, da pessoa consumir e depois não ter aquele dinheiro para realizar o pagamento. Obviamente que até no pós-pago você consegue mitigar também, você consegue colocar o limite do cartão de crédito ali para ela não extrapolar, né? Aqui vocês já ouviram falar muito, vocês que trabalham nessa área, de muita evasão de pessoa com pós-pago, assim, o cara consumiu e foi embora, se evadiu do local e não pagou? Existe muito isso, você já ouviu falar? Olha, já ouvi falar, principalmente em ambientes que são abertos. Né? Então, se você, por exemplo, vai fazer um evento, um show em um ambiente aberto, você tem um grande risco da pessoa dar uma despertinho e ir embora. Né? Sem pagar. Então, acaba acontecendo sim. Ou no final do dia falar, eu não consumi tudo isso e tal. Né? A gente tem as formas de mitigar, né? Mas acaba acontecendo eventualmente. Legal demais essas questões. Então aqui aí tem o consumo depois, né? Internamente tem o controle do consumo, principalmente de A e B, né? Alimentos e bebidas também, que tem essa facilidade, né, da pessoa fazer a leitura da sua pulseira aí e você fazer pedidos também na beira da piscina, né? Exatamente. Ali ela fez um pedido direto na piscina, né, e recebeu o produto, mas hoje a gente já tem até a possibilidade dela fazer um pedido pelo próprio celular, pelo aplicativo do próprio parque, né, utilizando multiclubes, ou por terminais como esse que aparece no vídeo, né, ou semelhante a esse. Estilo McDonald's, né? Que a pessoa faz o pedido ali, a diferença é que ela tem, de repente, um modelo pré ou pós-pago, né? Para fazer esse pagamento. Entendi. E quando é pré-pago, a pessoa pode fazer essa alimentação ali também, colocar mais crédito nos totens também, que estão espalhados também. Exatamente, por totens, pelo próprio aplicativo, guichês. Então a gente tem vários caminhos para reduzir ao máximo o atrito nesse processo de consumo e, portanto, aumentar ali o faturamento do empreendimento. Então, legal demais, cara. Vamos falar agora sobre a questão das APIs, né, das conexões aí do Multiclubes com outros sistemas e tudo mais. Porque é o seguinte, quando a gente é empresário, a gente tá com um negócio em andamento e muitos empresários, inclusive eu, assim, eu tenho uma rejeição às vezes de mudar o sistema, mudar o seu ERP que seja financeiro e tudo mais. E aí vem essa questão das conexões, das APIs. O que vocês dizem? O Multiclubes hoje conecta
com qualquer tipo de sistema, vocês conseguem trazer para dentro, conectar tudo, para a pessoa não precisar de mudar tudo às vezes dentro do processo dela? Sim, o nosso foco, Klinger, é realmente a inovação e principalmente acompanhar a inovação. No momento que você vive hoje de computação quântica, falando de computadores quânticos, que tem milhares de combinações muito mais ágeis do que os computadores convencionais. Quando você estiver falando de informação Wi-Fi, que passa de 4G para 5G com 100 vezes a velocidade, e agora os estudos de 6G, que vai fazer 1 terabyte por milissegundo de comunicação. Se você não acompanhar esse tipo de inovação, você vai ficar fora do mercado. Sim. E justamente nesse ponto, o Multiclube se preocupou muito com essa energia em prol de tudo que tem de inovação para se conectar, fazendo de uma forma transversal a conexão com tudo o que há de melhor no mercado. Então, hoje a gente já não tem mais tanta preocupação somente com ser um dono, proprietário do código autoral desenvolvido por nós, mas principalmente para a gente ter conexões mais inteligentes e dentro dessas inovações, aqueles que se conectam mais transversalmente para todos os parceiros, os clientes, fazendo com que isso seja uma forma de você pulverizar cada vez mais a sua ferramenta conectado e cada vez mais, se é por via API, qualquer outro método digital, por conexões, por middlewares, isso pra gente hoje já não é mais o nosso foco. O nosso foco é, vamos conectar, ponto. Esse é a grande solução desse problema, desse impasse, que era, obviamente, né, uma dor dos clientes. Vou ter que trocar de sistema, eu já tenho isso aqui, eu tenho um sistema de RP que cuida dessa parte, que parte que vocês vão fazer, como que o Multiclubes me atende, e tendo uma solução mais completa, ou até mesmo conectada com outros parceiros, a gente pode ofertar uma coisa muito, mas muito mais aderente para o seu mercado, para esse cliente, para aquela sua demanda, para a sua necessidade. Legal tem um demais. ponto para complementar, né, Hugo? Acho que você pode falar sobre isso aí um pouquinho melhor, né? Sobre conectividade e como a gente faz essas conexões aí. Na verdade, a nossa estratégia é a gente se tornar um hub dentro do mercado de tecnologia. Sim. Ou seja, a gente não quer ser impeditivo para nenhum tipo de operação e a gente entende que é muito mais rápido, muitas vezes, a gente se plugar com mecanismos ou com outras tecnologias que já estão prontas. Sim. Então, de repente, aquele empreendimento teria que esperar a gente fazer algum tipo de desenvolvimento. Isso poderia custar um dinheiro e tempo, principalmente, que é o ativo mais precioso. Né? E, por outro lado, já existe alguma ferramenta que o gestor ele já conheça e a gente pode simplesmente plugar. Então, essa é a nossa estratégia, essa é a nossa posição hoje. A gente oferecer esse motor, esse mecanismo, como um hub de negócios, como um cerne de toda a operação, conectado com várias outras funcionalidades, ferramentas que estão surgindo a todo momento, né? Como a gente vê a inteligência artificial criando, com a velocidade de um mouse, diversas aplicações, né? Então a gente se posiciona dessa forma. Legal demais. Cara, falando de inteligência artificial e de outras coisas assim, o que vocês acham assim que é meio que um caminho sem volta assim para a tecnologia dos parques, das áreas de entretenimento, assim? Vocês acham que o reconhecimento facial ele já está no momento, ele ainda não emplacou totalmente, a inteligência artificial está vindo aí? Como é que faz esse pacote de novidades e de inovações que vem pela aí para quem hoje está nos assistindo e tem um parque para entender esse futuro aí, cara? Existe uma série de preocupações no que tange ao reconhecimento facial, né? Principalmente com a propriedade do dado e como manter esse dado e até onde você quer oferecer esse tipo de risco, né, para os seus parceiros. Um caminho sem volta é efetivamente a inteligência artificial generativa. Isso vai contribuir de forma exponencial no crescimento de todas as companhias. Isso é fato. Então, o que eu acredito é que a inteligência artificial utilizada de forma contundente, mas obviamente controlada, né? Então, transformando aqueles processos repetitivos, aquela matéria humana que se gastava tempo para isso, para você conseguir digitalizar e resolver com inteligência artificial, principalmente na parte generativa, vai facilitar demais. Eu acredito que esse seria um ponto de um caminho sem volta, né? A utilização efetiva disso. Entendi. E obviamente que a gente vê uma série de outras coisas pelo mercado, como biohacking, a gente está falando com NFTs, tokenização e a parte de blockchain. Em algum momento, isso vai vir à tona com uma força muito mais poderosa, onde todos vão querer ter maior controle dos seus dados, maior controle dos seus ativos, maior controle do seu dinheiro, da sua receita, do seu faturamento, e o blockchain vai segurar isso muito melhor.
vai ponderar isso muito melhor para quem começar a fazer uso disso. E, obviamente, estando atento a isso, você começa a permear outras possibilidades. A explosão da cabeça, onde você começa a vislumbrar coisas assim. É porque são duas coisas assim, muito interessantes, que eu acho que a inteligência artificial, que a gente pode dar até uma passada nele, é a questão da tokenização. Mas falando da inteligência artificial, para a gente ser mais claro, assim, o que vocês imaginam assim, que vai colaborar, por exemplo, igual eu, por exemplo. Suponhamos que eu estou indo para um parque aquático, cheguei lá e fiz a minha identificação, seja por reconhecimento facial, pelo meu CPF, e vocês acham que a inteligência artificial vai conseguir fazer uma leitura de tudo que eu consumi nos últimos anos e fazer um cruzamento de dados para aquele parque saber qual que é o meu perfil de consumo? Tipo assim, eu vou chegar, vou identificar, vou sentar lá na piscina e a garçonete vai trazer uma Heineken para mim, sabendo que eu gosto de cerveja Heineken de 600 ml e tal. Você acha que vai chegar nesse ponto, ela cruzar todas as informações, saber o meu gosto pessoal e me atender antes de eu fazer o pedido? E te chamar pelo nome, né? Convenhamos, deveria ser o mínimo, né? É o mínimo esperado pela inteligência artificial. Porque isso é o mínimo, né? Isso que eu estou falando é o muito básico. Exatamente, ainda, né? esse é o basiquinho. E aí, a partir daí, deveria ser o desafio-me. Se eu já sei que o seu perfil, Klinger, é de um apreciador da cerveja Heineken, mas naquele momento eu posso tentar te desafiar, eu consigo com isso ainda escalar e aproveitar o momento, o ensejo, para te sugerir produtos que são similares àquele do seu gosto. Eu posso te trazer o que você gosta, mas dá licença, doutor, além desse daqui, eu tenho esse que é muito similar, mas talvez tenha uma experiência diferenciada para você. Gostaria de experimentar? E com isso você consegue abrir um leque poderoso de transformar a sua curva de produtos ABC para poder ofertar produtos que talvez não tenham tanto saída. Exatamente. Eu citei a cerveja aqui aleatoriamente, que veio na minha cabeça aqui, mas às vezes eu posso ser um cara que chego no ambiente e eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 13 anos. E com aquela leitura, esses produtos, essas ofertas de produtos para os meus filhos chegaram até mim também de alguma forma, ou até eles, né? Talvez esse cruzamento também seja o futuro, né? Identificar o seu perfil de consumo, não só o seu, como da sua família. As ferramentas estão aí para isso, né? O machine learning, o aprendizado de máquina para tudo isso, hoje é muito mais poderoso do que você tentar desenvolver qualquer coisa desse sentido dentro de casa, né? Seria uma imprudência de uma empresa de tecnologia brasileira falar assim, eu vou desenvolver a minha inteligência artificial. Não, deveria ser plugado mesmo, utilizado como um hub, como o próprio Hugo falou, onde a gente pode usar já o que já tem de mais absoluto e super seguro quanto aos cruzamentos de dados e fazer com que a máquina tenha capacidade de aprendizado sim, para poder ofertar para você, seja lá o que for, dentro do seu perfil de consumo. É o mínimo esperado para isso. Mas mais do que isso também, né? Resolve uma série de outros problemas, Celemas. Por exemplo, uma das dores que a gente escuta é a perda de crianças dentro de um parque aquático. Meu filho perdeu, cara, o que aconteceu? Como é que você pode utilizar a inteligência para isso? De várias formas. Uma delas é até mesmo pelo seu sistema de câmeras dentro do seu parque. Ele pode identificar claramente onde é que essa criança está. Desde que você consiga criar uma ID dela, quando ela entra dentro do parque, e a partir disso, perto do horário, onde foi que ela se perdeu, o cara crachar. A inteligência artificial faz isso muito mais rápido do que nós. Mandarmos os seguranças, as pessoas, vai lá, faz uma busca, ele tá de sunga vermelha, né, cara? Tá com a sunga do Homem-Aranha, como é que vai fazer isso? Imagina, quantas crianças devem estar lá com aquela sunga vermelha ou do Homem-Aranha, alguma coisa nesse sentido, que é mais ou menos dessa altura, cabelo mais ou menos dessa cor, vai ser uma complicação. A inteligência artificial pode fazer essa varredura com uma velocidade descomunal, fazendo você ter essa despreocupação dentro do ambiente seguro, dentro do parque. Então, deixa eu falar, talvez uma das coisas que eu mais gostaria de utilizar na inteligência artificial seria os gargalos da catraca, da portaria. Se a gente conseguir mensurar quantas pessoas estão em fase de deslocamento para o seu empreendimento, talvez você consiga ter uma efetividade maior no seu atendimento, na sua catraca da portaria de entrada. Porque não vamos citar um exemplo do Aqua Beach, por exemplo, que é um parque que está praticamente inserido dentro de uma cidade, né? Ele está numa via de 110 km por hora, então as pessoas se deslocam muito rápido. Então, às vezes você prepara toda a sua estrutura para receber essas pessoas às 9 da manhã, mas esse gargalo acontece às 10h30. Ou, como é muito próximo, muitas pessoas vão de manhã e almoçam em casa, ou as outras vêm mais tarde e almoçam em casa, então dá aquele gargalo meio-dia e meia, meio-dia. Então, se esse deslocamento das localizações, a gente conseguisse entender o ponto alto do gargalo, eu teria mais pessoas ali para atender e evitar essas filas, né? É o que eu espero no futuro. Exato. E até citando outros exemplos, né, questão de
uma câmera conseguir identificar para onde você está olhando e baseado naquelas posições, você verifica qual a altura melhor de uma prateleira para você posicionar, ou mapas onde você identifique qual uma área mais valorizada dentro do parque, né? Sim. Então, o comportamento humano hoje, ou sempre foi, né, bastante aleatório. Só que com a inteligência artificial e um processamento como pode ser feito, você acaba fazendo tomadas de decisões muito rápidas, né? Pois é, Esse cara. mapa de calor dentro dos parques, onde você Sim. consegue vislumbrar, isso pode ser uma oportunidade de geração de receita ué. muito grande para os empreendedores, né? Para quem está empreendendo, os Pô, empresários. legal na parte demais. Eu de parque. nunca tinha pensado nisso, porque no futebol tem, né, mapa de calor, né? Você Exato. vê o jogador por onde o time mais fica mais vermelho, né? Agora, imagina aqueles parques, Não. aqueles estabelecimentos comerciais que têm a disponibilidade de poder terceirizar parte da sua operação, como, sei lá, uma marca que pode colocar os seus produtos à venda e tudo mais. Ele pode literalmente catalogar o seu espaço e desenhar, falar aqui é um pouquinho mais caro a alocação desse espaço para você, Uhum. porque é onde eu tenho a minha mancha de calor muito majorada. Sim. Aqui eu posso fazer um preço um pouquinho mais em conta, ou até mesmo com isso usar de estratégia. Eu já sei onde tem meu mapa de calor, eu já sei qual que é a minha parte fria, o que eu quero fazer para popular outra parte e, obviamente, então fazer Uhum. essa liberação das catracas, né? Isso Sim. poderia ser feito com tudo, né? Teoricamente, Você você não deveria, precisa nem de catraca, você né? deveria pensar, pode ser um free flow, onde exato. você simplesmente entra e faz um fluxo disso aí, como poderia acontecer no pedágio. Vindo para cá, eu passei por uma série de pedágios. Imagina que tivesse um trânsito e as câmeras da própria estrada pudessem contabilizar a quantidade de carros. Ela poderia abrir e fechar a quantidade suficiente Sim, de barreiras do pedágio Sim. para fazer o fluxo do trânsito ser muito melhorado. Entendi. E a gente pode fazer isso também dentro de todas as operações. É o mínimo que se espera, tá, Klinger? Esse é um universo apartado, muito interessante, obviamente que faz parte do nosso dia a dia, da nossa operação, nos conectar, ouvir essas pessoas, lidar com pessoas que estão preocupadas com esse avanço tecnológico, para que a gente possa, eventualmente, trabalhar nesse sentido para poder resolver problemas. Exatamente, cara. Eu queria falar sobre tokenização, assim, bem rápido aqui, porque eu já venho tendo algumas experiências, principalmente na Europa. Assim, eu gosto muito de festivais de rock, e eu fui da Europa já por 2 vezes, e os festivais têm os seus próprios tokens. Então, quer dizer, eu saio daqui em real, passo a minha moeda para euro, e quando eu chego na porta do festival, eu tenho que transformar o euro na moeda do festival. NK, que era uma moeda de um festival que eu fui. Então, quer dizer, eu transformei, e aí cheguei lá, tô com a minha pulseira em NK e consumi com a moeda do festival. Depois, quando eu sair, se tiver saldo, eles transformam em euro novamente, eu pego e venho embora. Como que vocês veem essa questão da tokenização? Vocês já tiveram, vocês têm clientes que tokenizaram? Estão vendo isso no mercado? O que vocês me falam dessa tecnologia também? Ainda nenhum dos nossos clientes buscaram Sim. esse ponto, essa profundidade da tokenização, apesar de, por nós, né, do Multiclubes, o time todo já vem, obviamente, observando isso com uma lupa gigantesca para a gente ter a segurança disso. O primeiro ponto é justamente a questão da segurança. A venda daquele ingresso determinado, tokenizado, obviamente tem um cara crachado, o ingresso versus a pessoa que comprou, você consegue, com as hashes específicas, fazer que isso é disso, essa pessoa que comprou, e aí com isso você pode exterminar por total a parte de cambistas, por exemplo, que negociam a preços exorbitantes ou de lotes, né, de contralotes, vendi no primeiro lote o ingresso XPTO pelo valor de 100, no segundo lote ele vai valer 200 e aí o cambista comprou todo o primeiro lote para vender e ganhar 100% dessa operação. Com isso, com a tokenização você consegue ter uma segurança ainda maior, além de, obviamente, os colecionáveis e outras fases de gamificação, de gamification mesmo, que você pode fazer quanto a isso, com clubes de fidelidade, montar o seu próprio clube de fidelidade e deter ainda mais. Né? Obviamente também pode criar sua própria moeda e ter o seu próprio dinheiro, e com a digitalização, o Drex rodando e a digitalização de dólar digital e um monte de outras moedas, obviamente todo mundo já compreendeu que ter uma carteira, né, não mais física, mas uma carteira digital, e que você possa transacionar ali todos os seus ativos dentro dessa carteira, seja eles quais forem, né, ou tokenizados digitais ou com dinheiro digital, deveria ser muito fácil trocar dentro dessa carteira, como uma ferramenta como o Wise faz isso, o Wise faz isso com tranquilidade, né, cara? O Nomad, o Wise, uma série desses, você já consegue fazer. Agora, imagina que você pudesse fazer isso para dentro do seu próprio estabelecimento comercial, que você pudesse ter a geração da sua própria moeda, do seu próprio dinheiro, e aí a tokenização, ninguém ainda nos procurou sobre a tokenização, sobre isso, né? mas é óbvio
que a gente vê isso com um ponto de atenção interessantíssimo, até mesmo por conta do blockchain, que obviamente vai vir com força total no futuro. Cara, exatamente. São muitas inovações aí, mas a gente não poderia deixar de falar, com o de Multiclubes, sobre a questão do link de vendas. O link de vendas é uma das inovações tecnológicas. Isso gera um gancho, né, Klinger? A pergunta sua anterior, porque você foi um grande cara que a gente vê até como um case, pois na época, quando começou as vendas, né, o processo de vendas no Aquabit, o mercado ainda era muito papel. Sim, né? papel. E você veio quebrando diversos paradigmas. Sim, eu não entendi o papel. E hoje você é que chega a minha questão da tokenização, que a gente já tem visto, mas você é o primeiro cara que aborda essa questão da tokenização. Sim. E aí eu gostaria de te devolver essa pergunta, né? Como que você vê esse processo de tokenização com relação a esse processo de venda de título nos parques, e como que foi esse processo também de quebra de paradigmas, né? Naquela época, quando se iniciou o processo de vendas lá no Aquabit? Então, cara, sobre tokenização, assim, com as minhas experiências que eu tive em outras experiências também, não só de festivais, como em outras questões de moeda, assim, eu acho que basta colocar em prática. Sabe? A gente tem muita dificuldade como empreendedor de colocar as coisas em prática, mudar o curso das coisas. Né? Nós estamos num fluxo normal de venda, tudo em Pix, em cartão de crédito, e a gente passar aquilo para um token, e aí o público vai rejeitar, mas nós não podemos nos indispor com isso, cara. Nós temos que mudar realmente o fluxo das coisas, mudar parceladamente também, não adianta mudar tudo, mas vir trazendo essa mudança. Então, eu acho que a tokenização ela é o caminho para isso, sabe? Inclusive, eu e o Tassar falamos muito disso no Aquabit. O Tassar fala disso há muito tempo já, a respeito de tokenizar, de ter uma moeda própria, de consumo ali dentro. Então, eu acho que é operar, colocar em operação e fazer os primeiros testes, tá? Isso. Agora, com relação ao link de vendas, cara, é porque, como eu vim do mercado de empreendimentos, o mercado de loteamento urbano, eu não entendia o papel. O papeleiro, ele vendendo e preenchendo na caneta, e errando o CPF, e errando a letra das pessoas, para depois eu pegar aquele papel e inserir aquilo no sistema manualmente. Eu não conseguia entender isso. Então, quando eu chegava, eu falava, gente, eu não consigo entender. Eu até consigo entender a gente vender 50 cotas agora, 5 mil, 20 mil eu não consigo entender. E aí as pessoas falavam, não, o mercado é assim mesmo, cliente. Você não entende desse negócio de parque, você está vindo do mercado de loteamentos, e é assim que funciona. Eu falei, não, cara, eu não concordo. Então, vocês podem funcionar assim, mas eu vou conversar com o Multiclube sobre isso. Ver o que a gente tem para isso. E aí que nós começamos a fazer esses contatos, e surgiu essa questão do link de pagamento, né? E no momento da venda também, com o papel, começou a dar pau demais com o negócio de cartão de crédito. Você pegar o cartão de crédito do cara para você preencher o número, colocar o número, né, de controle do próprio cliente, isso é um problemaço. O cara clona o cartão lá e fala que a culpa é sua, entendeu? Então isso veio muito nesse momento de eu não ficar satisfeito com o que estava sendo feito. Falei, não, vamos mudar. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for, vai ser mês que vem, então vai ser ano que vem. Mas tem que mudar, tem que mudar. Se quiser ser grande e vender em larga escala, tem que ter a digitalização do processo. É aí que o Multiclubes chega, junto com a gente lá no Aquabit, a gente faz essa transformação, que foi uma transformação super importante para a gestão dos processos. Algumas pessoas ficaram de fora desse processo, tiveram dificuldade e não se adaptaram? Ficaram, mas infelizmente a progressão das coisas, o mundo, a tecnologia é assim mesmo. Algumas pessoas adaptam, outras não. Mas que o processo se tornou um processo mais organizado e mais fácil de fazer uma gestão, ficou. Então, acho que foi um grande sucesso nosso aí, né, nessa nossa projeção aí. Esse link promotor, né? Acho que o Hugo pode falar com muito mais propriedade, mas isso é uma possibilidade de receita gigantesca para qualquer estabelecimento comercial, né? Sim. Poder fazer com que outras pessoas possam gerar receita para si e principalmente para o estabelecimento, para o empreendimento como um todo, né? E com uma facilidade tremenda. E foi uma sacada que o Multiclubes trouxe num passado não tão distante assim, mas que foi transformador. Tem vários cases aí com umas casas de números assim, exorbitantes aí, coisa que vale a pena revelar, né, Hugo? Sem dúvida. Durante até a pandemia, né? Imagina você vender papel durante um processo de pandemia, onde ninguém podia sair de casa, e aí você tinha vendedores que tinham que andar e bater de porta em porta. Era impossível. Diversos negócios estariam... hoje seria inviável naquela época, né? E até hoje em dia mesmo, a velocidade exigida é muito grande. E aí a gente conseguiu tanto
criar essa malha e viralizar o produto num ambiente de venda de títulos, mas também de venda de ingresso. E aí as pessoas conseguiram, aquelas que precisaram se retrair, né, voltar para suas casas, mas ainda assim fazer um processo de venda futuro, né, um ponto futuro, e com essa venda gerar renda extra, né, e que para muitas pessoas se tornou uma renda principal. Sim. Ou seja, a pessoa ela começou a investir em redes sociais, na internet como um todo, num processo onde todo mundo estava olhando para a internet, e aí viralizar o produto do parque, né, daquele empreendimento que estava surgindo, né? E Exato. hoje isso se perpetuou, né? Tanto em ambientes de clubes também, que acontecem ali os eventos, os shows. Então, poxa, você quer fazer algum tipo de movimentação, você chama um influenciador, a pessoa vai lá, faz um vídeo, pô, compra através do meu link aqui, e aí o Multiclubes faz ali aquele processo de comissionamento. Sim. Ou você faz um modelo B2B, você gera um código, coloca ali um QR Code, né, num Uber, num hotel, no aeroporto, no cinema. A gente estava vindo para cá, né, ali em Conselheiro Lafayette está surgindo um parque, a pessoa fez um outdoor ali, colocou um código, enfim, para esse processo já acontecer, independente de ter alguém realizando uma venda com papel e depois ter que lançar no sistema, um processo lento, caro e com baixa efetividade. Né? Pois é, cara, interessante. Eu queria até passar um vídeo aqui para a gente falar assim, sobre essa questão de alguns acessos aqui também, né? Não só com link, mas é esse aqui mesmo, esse vídeo, né? Que a gente fala de um. Deixa eu ver se é esse outro aqui, que o Hugo me mandou até esse link aqui. São os acessos, né? Foi um exemplo. Não só acesso, né? Isso é num clube lá em Porto Alegre, chama Leopoldina Juvenil, e aí tem alguns exemplos, né? Um portal online, que é mais um caminho para a gente gerar autonomia para o associado. Sim. Então o associado ele não precisa ir ao parque para resolver nada, ele resolve tudo de maneira autônoma. Dentro do seu portal, né? Dentro do portal do parque, no caso, né? Dentro de casa, ele tranquilo. Ah, legal demais. Isso quer dizer, tudo são coisas que a gente vem trazendo, né? Para agregar essas questões. E aí, cara, já falando de até aqui, né, essa questão do acesso, né? O reconhecimento facial, né? Exato. E também, até mesmo essas catracas de aeroporto hoje também tem muito isso, né? QR Code ou facial, né? Tem tudo se democratizou muito esse tipo de equipamento, né? Há poucos meses atrás isso era algo que muitas vezes impensável, né? Que, pô, muito caro e tal, mas isso se democratizou demais, esse tipo de equipamento que traz uma noção de valor muito grande também. Né? Aqui, legal demais. Cara, agora eu quero falar com você sobre o futuro, né? Porque é o seguinte, eu tenho um conceito que tecnologia, apesar que eu não trabalho com tecnologia, mas eu acho que tecnologia é o seguinte, se você fez um lançamento hoje de alguma plataforma e tudo mais, ela foi lançada hoje você tem que começar a pensar no futuro, como é que você vai alterar aquela plataforma, né? Ou você vai agregar mais informações para ela e tudo. Então a tecnologia não para, né? E eu gostaria de saber de vocês hoje, na atual estrutura do Multiclubes, que já tem, né, vários clientes pelo Brasil, vocês já operam já há algum tempo, o que vocês estão pensando para o futuro, o que vocês estão criando, quais os braços que vocês têm criado para que esse negócio de vocês perpetue com essas novidades que vem vindo por aí? Acho que a primeira grande novidade que vale a pena ser destacada, Klinger, é justamente o investimento numa startup de tecnologia chamada Enterfi. Enterfi que é um acrônimo, né, do Entertainment for You, onde a gente cria com isso, então de forma definitiva, a gente finca uma bandeira nesse sentido de começar a efetivamente a trabalhar com entretenimento. Entendi, mas então Enterfi... Inicialmente vai ser na parte de eventos. De eventos, porque eu queria saber, Enterfi então é uma startup dentro do Multiclubes, é isso? O Multiclubes é o investidor principal, né, foi o primeiro investidor dessa startup de tecnologia, para justamente conseguir pilotar que legal, tudo aquilo que precisar ser pilotado dentro dessa companhia, dessa startup, podendo ter uma mentalidade exponencial, não mais linear, com possibilidades de correções mais imediatas, com um time apartado, com outras possibilidades de digitalização e poder usar um pouquinho mais. Essa questão do time apartado, principalmente, né? Porque às vezes você tem um processo, você tem uma empresa igual a Multiclubes que já toca vários empreendimentos pelo Brasil, você começa a fazer teste ali dentro, é complicado, né? É complicadíssimo. Então hoje vocês estão criando um braço para fazer esse desenvolvimento, esses testes. Quando validou lá, acopla cá, seria Exatamente. isso? A Enterfi, por ser uma investida e já nasce então com esse DNA digital, ela tem uma preocupação de inovar.
E justamente dentro dessa inovação, eu não preciso colocar em risco nada da operação de 25 anos de operação do Multiclubes, podendo fazer todos esses pilotos dentro dessa operação do Interfy. Inicialmente, a Interfy começou como uma identificação clara de qual era a dor do segmento. Então, onde nós fizemos uma série de entrevistas e colocamos num podcast as dores dos nossos parceiros, dos nossos clientes, de fornecedores, amigos, empresários e empreendedores. Você sabe muito bem disso, empreender é uma coisa muito solitária, né? O empreendedor é um cara muito solitário. E muitas das vezes aquilo que você expõe como uma ideia, às vezes você acaba investindo tanto tempo querendo explicar qual é essa ideia, quando ela já está maximizada na sua mente, mas quando você tem que entregar isso para um time, provar isso para uma companhia linear, tudo isso é muito complicado. E você acaba... Pode deixar que eu faça, né? Tem uma chama ígnea dentro de você, do empreendedor que fala, deixa que eu resolvo sozinho. E a gente não resolve nada sozinho. Exatamente. Dentro do modelo de uma companhia, uma startup nascendo com um DNA digital, com essa pegada de startup, a mentalidade, o mindset já é alterado. Ele já nasce com isso, com a possibilidade de errar rápido, mas corrigir mais rápido ainda. E, obviamente, com a máxima, né, que não é minha e todo mundo sabe que existe, que é feito é melhor do que perfeito. E fazendo desta maneira, a gente consegue pilotar coisas que talvez nem passava na mente de quem está construindo uma operação que está cada vez mais respondendo aos anseios dos clientes, mas podendo ousar ainda mais. Então, tem uma vertical inteira de inovação, que é comandada por um time específico, é onde a gente tem a possibilidade de pilotar, demandar, corrigir muito rapidamente e depois internalizar para o Multiclubes, até que a Interfy seja ainda maior do que o Multiclubes. E o Multiclubes faça parte de um pequeno motor do que a Interfy vai se tornar. Só que você falou aí bem do início, assim, que a Interfy ela vai atuar do entretenimento. Quando a gente fala de entretenimento, é um leque muito grande. Né? Muito amplo. Envolve cinema, envolve música, e tudo mais que faz parte desse contexto. Quando a Interfy, por exemplo, ela vai atuar, por onde ela vai entrar? Assim, quando você fala do mercado de entretenimento, é de eventos, vendas de ingressos, quais os primeiros desenvolvimentos desse braço tecnológico de vocês? Acho que a grande sacada do Multiclubes, né, dos fundadores do Multiclubes, foi justamente conseguir perceber que as coisas estavam acontecendo. E, obviamente, muito atentos, antenados, eles perceberam que poderiam fazer coisas a mais. E também com isso, eles perceberam que tinha um legado para se manter. Não posso simplesmente transformar uma companhia que tem um pensamento, tem uma carteira de clientes, está dentro das líderes de mercado, se não for a líder de mercado, e não posso simplesmente instalar os dedos e fazer uma grande transformação nesse sentido, seria imprudente dessa parte. Mas podendo aplicar dentro de uma startup, você consegue fazer as coisas de forma mais resoluta, mais imediata. A ideia inicial é que a percepção, né, a grande sacada deles foi que eu já faço um evento por dia, né? Então essa foi a grande virada de chave. Quando a gente fala em eventos, então respondendo a sua pergunta, onde nós iniciaremos? Na parte de eventos. Quando olhou para dentro de casa, fala, a gente já faz um evento por dia, a gente já atua diretamente com as nossas ferramentas de gestão. Um evento por dia, né, cara? A gente fala isso muito. E essa foi a grande sacada que eles tiveram, de perceber, os fundadores tiveram essa sacada e falaram assim, a gente já faz um evento por dia, basta que a gente se estruture para adequar a linguagem dos organizadores de grandes eventos e com isso fazer então essa transição que na verdade vai ser uma verdadeira adequação, só que com a possibilidade de errar mais rápido errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Aí vocês viriam então para um mercado mais de, vamos chamar de palavra popular, tiqueteiras também, assim, vocês teriam essa venda de ingressos também, igual a Ticketmaster faz, igual a Simpla. Olha só também, assim. É interessante, Clínio, porque a parte de tickets, da comercialização de tickets, já é uma prática há muito tempo dentro do Multiclubes, mas nunca voltado, não foi voltado para um evento especificamente voltado para esse desenho de eventos, para essa estruturação. Ele foi construído para atender o mercado de parques, clubes e atrações turísticas, que era onde a TV por causa de capital, né? Porque as tiqueteiras retêm o capital, retêm o valor até o evento acontecer, para liberar, tem tudo uma política aí, né? Sim, existe toda existe uma parte jurídica, um compliance muito forte nessa governança para conseguir controlar essa grana, porque ele é corresponsável por tudo aquilo que transaciona ali. Exatamente. E isso não tem muito como fugir, né? Porque você tem que obedecer as regras e a lei do país que você está atuando, né? Exatamente. Então, obviamente que muitos deles acabam sendo como se fosse uma commodity, tratando dessas coisas de forma muito similares, mas como a gente já tinha uma plataforma que já andava com muito mais coisas do que só a venda de ingressos, a gente já, em vez de partir do passo zero,
já partia do passo 1, tendo uma tranquilidade fenomenal para lidar com a venda de tickets, obviamente para grandes eventos também, mas com muito mais, com controle de acesso, com dashboards específicos, podendo traduzir inclusive com informações mais precisas para que você fosse mais inteligente no seu próximo evento. Então o foco é, como eu posso te ajudar o seu próximo evento? Então se mesmo assim alguém nos procurar hoje, eu queria saber o que a Interfi faz. Hoje, especificamente, ela está atuando, sim, nesse mercado do ticket, mas com um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de informação, podendo te trazer um pouco mais, um arcabouço um pouco melhorado de possibilidades para que você seja melhor no seu próximo evento. Legal demais, Hugo, cara. Deixa eu só tentar complementar, né? Em todo esse percurso aí de 25 anos da companhia, de multiclubes, a gente sempre se preocupou com a jornada completa. Né? Ou seja, a gente sempre se preocupou em levar a tecnologia para fazer o cliente feliz. O que é o cliente feliz? Ele tem um mínimo de burocracia e o máximo de divertimento, de passar um dia super legal, super tranquilo com a família. Por outro lado, os eventos, ele olha para o ticket, para o ingresso, que é onde está a receita. Sim. E a gente não está olhando especificamente para isso ou só para isso. A gente está olhando para esse divertimento que acontece dentro do show. Então a gente sai desse ambiente commodity, como o Léo muito bem colocou, e a gente começa a olhar outras vertentes ou todo o caminho que essa pessoa vai passar. Então ela vai comprar o ingresso, ela vai acessar, ela vai consumir, ela vai entrar num camarote. Existe a questão de mapa, né, que foi pontuado, mapa de calor, para a pessoa que está vendendo lá do outro lado. E você tem um ambiente que não é só o público. Você tem aquele grupo que está por trás que vai precisar se conectar com pessoas que têm instrumentos, com fornecedores, parceiros. Então a gente quer conectar todas essas pontas e sair dessa commodity. A gente não quer ser só mais um, a gente quer fazer pessoas felizes, não só no ambiente de parque, mas de maneira global, né? Exatamente. E não só em ambiente de show também, mas de forma global. E eu quero fazer um podcast com vocês para a gente falar só disso. Claro só de eventos, desse pacote de experiências, porque dá muito assunto e eu adoro isso, cara. Eu frequento festivais já há muitos anos, sei lá, 20 anos, que eu viajo o mundo, o Brasil. Eu adoro essa logística, esse posicionamento das pessoas, como que é o fluxo das pessoas, a hora que a pessoa vai no banheiro, a hora que está a atração principal. Eu fico andando, assim, inclusive eu fui a alguns festivais na Europa, eu fui na Alemanha uma vez, que eu fiquei olhando os bastidores por trás, assim, descarregando um caminhão de maçã sendo descarregado, saca? Tipo assim, deve ser um caminhão de maçã, só para ficar no camarim das bandas. Então, quer dizer, eu adoro isso aí, a gente vai fazer um próximo. Vai ser uma Deixa honra, com a gente. Prazer, aqui, estamos chegando ao final, cara, e eu gostaria de mostrar aqui e alguns clientes, né, do Multiclubes, para todo mundo que está em casa aí, está nos acompanhando, entender, são grandes players do Brasil, né? E não só de parques aquáticos, né? Temos aqui o Aldeia das Águas, temos o Bali Park, Beach Park e tudo mais, como alguns clubes de futebol também. Eu gostaria de saber qual a atuação de vocês, assim, é em sócio-torcedor, é em clubes sociais dos times, como que é a atuação do Multiclubes hoje com Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, tem o Palmeiras ali? Como a gente pontuou, né? A gente está entrando agora nesse movimento de eventos. Então a gente está aberto a esse processo de sócio-torcedor, de eventos em estádio, enfim, a gente está super aberto a respeito disso. Mas hoje o nosso forte é bem esse entretenimento social. Então hoje nos clubes a gente está bastante focado no clube social como multiclubes, né, e nos parques como os associados da mesma maneira, né, os visitantes, etc. Ah, sim. Então essa é a grande pegada, essa é a grande vocação do Multiclubes. Ah, legal demais. Inclusive eu estive lá no Clube Social do Palmeiras um dia e vi lá o sistema de vocês lá e tal, com o facial funcionando também. Achei bem interessante. Cara, muito obrigado, bicho. Deixar as palavras finais aí, primeiro do Léo, depois do Hugo, pra gente finalizar o nosso bate-papo. Muito obrigado, Klinger. Uma honra poder sentar à mesa contigo, conhecer a lenda Klinger pessoalmente, né? Já ouvia falar lenda demais. Lá no Multiclubes. Não, ouvi demais falar o nome, né? O nome Klinger, né? E quem era e tudo que ele fazia, os outros podcasts, a sua personalidade digital. E pra gente é uma honra poder fazer parte de tudo isso. Eu fico lisonjeado verdadeiramente de ser convidado, sentar na mesa com você, poder falar com você um pouquinho, trazer um pouquinho desses nossos pensamentos e, obviamente, nos provocar cada vez mais, cada vez que a gente pode expor aquilo que está dentro do nosso corpo, da nossa mente, do nosso time, poder falar um pouco mais disso nos deixa cada vez mais próximo da nossa realidade que nós estamos construindo juntos com pessoas como você. Então, primeiro, é isso. Muito obrigado. Legal, e aceito o convite. Se for falar de Interfi, esse convite está aceito, vai ser uma honra poder falar com você numa próxima oportunidade para a gente lidar especificamente dos eventos, como que nós estamos pensando em lidar com isso e para deixar
essa percepção de que tem tem muito mais coisa para se falar, tem muito mais inovação para vir aí pela frente. Então, obrigado, é uma honra. Legal demais. Fala aí, Hugo. Eu não tenho mais muito a acrescentar depois dessa fala do Léo. É uma grande honra sentar, não só com você, mas também à mesa junto com o Léo. São gigantes, né, no que fazem. E fico lisonjeado pelo próximo convite. Vai ser um grande prazer a gente poder compartilhar. E eu parabenizo também pelo trabalho, por esse compartilhamento de conteúdo. Eu acho que esse é o grau máximo que a gente pode chegar como ser humano, né? A gente compartilhar tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente sabe com outras pessoas. Porque talvez, depois do tempo que a gente tem de vida, o conhecimento, toda a carga que a gente vai acumulando, né, a gente conseguir transmitir isso para que se perpetue de alguma maneira. Eu tenho certeza que todo esse conhecimento que você está levando são sementes, né, que vai somar a vida de muitas pessoas. Então, parabéns por esses projetos, parabéns por todo esse trabalho, pelas conquistas até aqui. E mais uma vez, cara, obrigado por essa oportunidade de bater um papo contigo, de sentar aqui e a gente trocar essa ideia. Legal demais, cara. Muito obrigado aí, foi um prazer enorme fazer esse bate-papo, compartilhar esse conhecimento aqui entre nós, com todo mundo que está assistindo o nosso canal também. Mas é isso aí, vamos finalizando então. Valeu demais, muito obrigado ao Multiclubes, toda a sua equipe. Valeu. Tem um QR Code também que está aparecendo aí, escaneia lá para você conhecer mais sobre o Multiclubes e entrar no site, saber mais sobre essa plataforma fabulosa. Fiquem todos ligados então no canal, inscrevam-se aqui, siga a gente no Instagram lá, Klinger ADM, fiquem ligados que teremos muito mais conteúdos aqui para vocês. Valeu, até o próximo.